Fala, programador. Beleza? Galera, para vocês que não me conhecem, meu nome é Evandro Gubert, sou desenvolvedor de software, mais precisamente com a linguagem Java, e espero trazer para vocês aí um pouco dos meus conhecimentos, para você que está começando na área, para você que já está na área, para você que é um entusiasmo da tecnologia, da programação e quer entrar nesse mundo. Então, espero trazer aí conhecimentos da área, né? Meus conhecimentos para ajudar vocês aí. Beleza? Bom, galera, antes de tudo, o que mais me motivou a fazer esse vídeo aqui foi saber que meu último vídeo, que foi um vídeo que eu gravei resolvendo um desafio back-end com Java Spring Boot relacionado a um dashboard de tickets, onde a gente construiu o projeto do zero e desenvolveu a solução dele, né? O que mais me motivou foi esse vídeo aí, porque ele teve uma boa repercussão, tá tendo ainda, né? Já chegou a mais de 200 visualizações, eu sei que parece pouco, mas para mim que é um canal bem pequeno, isso é um número bem considerável. Então, essa foi a minha maior motivação aqui para estar continuando com os vídeos. E devido, né, a esse sucesso do desafio backend, resolvi trazer para vocês aqui mais um desafio hoje. E galera, se vocês estiverem gostando, dependendo como for esse vídeo, se vocês quiserem uma série de vídeos de desafios, deixe nos comentários que eu vou procurar fazer mais desses tipos de vídeo. Beleza? Então, galera, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vou apresentar o desafio aqui para vocês e a gente vai construir ele do zero novamente. E essa é mais uma coisa que eu quero ver com vocês. Vocês gostam que eu configure o projeto desde o zero, colocando dependência, enfim, toda a configuração. É claro, o vídeo fica um pouco longo por causa disso. Ou vocês querem que eu vá mais direto ao ponto, né? Eu procuro sempre fazer isso porque às vezes quem está me assistindo não viu os vídeos anteriores e não sabe fazer o processo, né? Então eu busco sempre fazer do zero. Mas se isso estiver tomando muito tempo, os inscritos aí estiverem incomodados um pouco, fala comigo que a gente já pula para o desenvolvimento, beleza? Hoje eu vou seguir no modo tradicional, vou deixar aí desde o início do projeto, desde o início da configuração até o desenvolvimento de fato, beleza? Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês. É, o nosso desafio de hoje, galera, é um desafio aí que a solução que a gente vai utilizar nele, eu já tenho um vídeo no canal aqui que é utilizando o Spring Cloud OpenFane, que ele é uma ferramenta aí que facilita muito, né, o consumo de endpoints, de web services externos nas aplicações Java aqui. Então é uma ferramenta extremamente útil aí para quem trabalha com Java e com Spring, que facilita o consumo de APIs externas aí por meio do Java. Beleza? Então é isso, eu vou apresentar o desafio para vocês aqui, galera. Então, esse desafio consiste em criar uma API que receba um prato e retorne a lista de receitas encontradas. As receitas devem ser consultadas na API, que é esse link aqui, passando prato como parâmetro. Exemplo de request buscando receitas de pizza. Então aqui um exemplo, né? Ele passando o prato pizza aqui e o retorno dessa API. Então, basicamente, galera, é um desafio tecnicamente de nível júnior, fácil, né? Que aqui a gente basicamente vai ter que consumir uma API externa e retornar esses dados aqui dentro do Java. Então é um desafio tecnicamente fácil, mas, claro, seguindo as boas práticas da programação, a gente vai ter um conteúdo aí um pouquinho mais longo, né? Mais didático, que o intuito aqui é, além de vocês aprenderem, também, além de aprenderem a consumir do jeito certo, né? Um jeito legível, um código mais bonito, né? Eu sempre tento passar isso para vocês, beleza? Então vamos lá, galera. O site da API é esse aqui, tá? Então aqui a gente tem o endereço da API e aqui a gente tem um exemplo de URL chamada, que inclusive é o exemplo que está aqui, né? Passando o prato pizza. Então a URL principal é essa aqui e aqui é a URL com um parâmetro já. Então se a gente vier aqui e rodar essa API, ela vai trazer esse JSON enorme aqui pra gente, ó. Então
a gente está passando o prato pizza aqui. Então ele vai trazer todas as receitas que são possíveis aí de pizza, né? Então aqui ele trouxe 28 receitas pra gente que envolvem pizzas, beleza? Então pizza é só um exemplo, né? Pra gente ver todos os exemplos de retornos que a gente tem, a gente pode abrir esse link aqui, ó, que está na documentação, e aqui ele mostra pra gente todos os parâmetros aí que a gente pode estar usando, né? Além do pizza, a gente tem todos esses daqui, né? Então são vários parâmetros aqui. Pode ver que está tudo em inglês, né? É uma API estrangeira, não é brasileira. Então é isso aí. Então esses são todos os retornos possíveis. Beleza. Então essa vai ser a API. Então a gente vai ter que consumir essa API externa, passando um prato aqui e retornando esse JSON para a nossa aplicação Java. Então vamos lá, galera. Vou começar do zero aqui novamente com vocês. Vou abrir o site do Spring aqui para a gente criar um projeto. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui o meu IntelliJ, que eu já estava fazendo um projetinho antes ali. Beleza? Então é isso. Vamos selecionar aqui Java como linguagem. Vamos deixar o pacote Maven. Aqui o Spring Boot eu vou deixar na 3.4.1, que é a mais estável. O grupo, vou colocar Gubert Dev, que é o nome do meu canal aqui. Você pode colocar o nome que você quiser. O artifact eu vou deixar recipes, de receitas, né? Vamos, né, seguir o padrão todo em inglês, né, galera? E aqui a gente pode deixar, ou se a gente quiser colocar uma descrição aqui, né? Vamos deixar como tá. Não precisa de descrição, não. Beleza. Package jar, vou utilizar o Java 21. E aqui nas dependências, basicamente a gente vai precisar do Spring Web. A dependência aí do OpenFane a gente vai colocar na hora que a gente tiver o projeto criado já. Beleza? Então vou gerar o projeto aqui. Deixa eu abrir ele. Recipes. Vamos fazer todo o nosso processo aqui de colocar o projeto na pasta. Eu já tinha um projeto anterior, deixa eu apagar ele aqui. Vamos renomear esse cara e deixar só recipes. E vamos descompactar ele. Beleza. Show de bola. Então, ele já tá aqui. Opa, excluiu errado. Isso. Beleza, a gente já tem o projeto aqui. Vamos abrir ele com o IntelliJ. Vamos ver se ele já vai dar a opção pra gente aqui. Não deu. Mas beleza, tem problema, a gente abre por aqui mesmo. Vamos abrir o projeto. Já está selecionada a pasta lá. Está abrindo pra gente. Resolvendo as dependências. Beleza, acho que foi. Vamos ver. Beleza, projeto criado aqui. Maravilha. Beleza? Então, galera, a primeira coisa que vamos fazer aí, já vamos deixar configurada a dependência do Spring Cloud OpenFane, que vai ser o cara necessário aí para a gente estar consumindo a nossa API externa, beleza? Então vamos ver aqui no navegador. Pode estar aqui, ó, Spring Cloud OpenFane Maven, que ele já vai dar diretamente no repositório aqui, ó. Então se a gente entrar aqui, podemos pegar a última versão, pegar a dependência, vir aqui no nosso POM, colar ela e vamos dar um refresh aqui no Maven para atualizar. Fechou, habilitado o Fane, show. Beleza, agora a gente precisa aí, né, dizer para o nosso projeto Spring que a gente de fato quer utilizar o Fane Client. Então a gente já colocou a dependência aqui no POM e a gente precisa vir aqui na classe de inicialização do nosso projeto e colocar uma anotação chamada Enable Fane Clients. Esse cara aqui vai ser o responsável por habilitar todo o processo do OpenFane aí para a gente conseguir de fato utilizar ele, tá? Sem esse cara aqui ele não vai funcionar. Então é muito importante vocês colocarem essa anotação aqui, beleza? Show. Dependência adicionada no projeto. Vamos começar então a construir aqui, beleza? Então, primeiramente, o nosso body vai precisar retornar pelo que a gente vê aqui, um número count, que é o total de receitas para o prato que a gente passou,
e recipes, né, que são de fato as receitas aqui com o prato, que no caso aqui é pizza. Então a gente vai ter um número aqui, um integer, né, e aqui uma lista de receitas. Beleza. Então para isso, galera, eu vou criar aqui um pacotinho. Cadê? New package. Eu vou chamar de model mesmo, para a gente criar de fato o recipe, que é a nossa receita, tá? Então vamos vir aqui e vamos criar o recipe. Pode ser um recorde, tá? Não precisa ser uma classe normal, bem tranquilo. E agora a gente precisa passar essas propriedades. Vou dividir a tela aqui para ficar melhor, para a gente eu não precisar ficar, né, minimizando toda hora. Beleza? Então vamos lá. Então vamos passar aqui string publisher, string title, string source URL, string recipe id, string image URL, aqui é um integer, integer social rank e string publisher URL. Beleza. Então aqui a gente já tem o nosso model principal aqui, que é a nossa receita, que vai ser o cara de retorno. Então aqui, como a gente está trabalhando num padrão de código mais limpo, vocês vão ver aqui que eu vou criar um número maior de classes, mas é tudo com o intuito de fazerem vocês aprenderem essas boas práticas e fazer um código bem legível, tá, pessoal? Então aqui, mesmo que a gente não use esse model, a gente não tenha regra de negócio com ele, eu estou criando ele aqui só para definir que esse é o nosso model principal. A gente vai ter o cara que vai ser o response, que de fato vai ser o retorno da API externa. Esse cara aqui é só um marcador, como se fosse como se fosse uma classe aqui que representasse uma tabela no banco pra gente. Mas não vai representar, né? A gente não tem tabela, a gente só está consumindo externamente. Mas eu estou deixando aqui, caso futuramente a gente tivesse realmente uma classe que representasse uma tabela no banco. Ou se a gente tivesse alguma outra regra de negócio que a gente quisesse fazer em cima dela, beleza? Então, vou criar um model aqui e agora eu vou criar um pacotinho chamado response, que de fato agora, opa, criei dentro do model, não, fora aqui, ó, criar fora do model aqui, chamado response, que agora sim eu vou criar, né, a minha classe que vai retornar, que vai ser responsável é, por identificar o retorno da API, tá? Então eu vou criar aqui e chamar de recipe response. Pode ser um recorde. E aqui sim a gente vai utilizar a recipe, tá? Quando eu disse que ela não é o retorno da API de fato, ela faz parte do retorno, mas ela não é o retorno, né? O retorno pra gente é o recipe response, que vai conter o recipe, beleza? Então aqui no recipe response a gente precisa retornar esse número, o count. Então vou colocar aqui como integer mesmo, integer count. E aqui sim uma lista de quem? Das nossas receitas, né? Então recipes, beleza? Esse cara aqui podia também ser um recipe response, está aqui dentro do pacote response, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos deixar aqui como model só para separar essas camadas assim para vocês terem uma melhor visualização, beleza? Então recipe aqui e o recipe response é o count, que é esse valor aqui, o total de pratos, e a lista de receitas, que de fato é as receitas, beleza? Show! Então a gente já tem o nosso response, que é o cara que vai ser retornado pela API. Agora, a gente pode criar de fato a interface que é onde a gente vai definir que essa API vai ser consumida pela nossa aplicação Java aqui, beleza? Então vamos lá, vou criar aqui um package chamado de API mesmo. E vamos colocar aqui, esse cara precisa ser uma interface, tá, galera? Recipe API, beleza. E aqui sim, a gente vai começar a trabalhar com as anotações do Feign para dizer que a gente quer de fato consumir a nossa API. Então a gente precisa anotar aqui como @FeignClient. A gente precisa dar um name. Aqui pode ser o nome que vocês quiserem. Eu vou dar o nome de recipes, que faz mais sentido, né? Que é o próprio nome da API. E aqui a gente vai colocar a URL da API, tá? Que no caso é essa aqui, ó, sem o parâmetro, tá, galera? A gente vai colocar a URL padrão. Deixa eu vir por aqui no navegador, pegar ela. Tá mais fácil. Essa aqui. Beleza, essa é a nossa URL. Maravilha. E agora sim,
né? Opa, deixa eu voltar aqui. A gente vai definir o método, né? A gente vai expor aqui o método que vai ser responsável por trazer essas receitas pra gente. Então ela vai ser um public. O que ela vai retornar pra gente? Um recipe response. Foi o cara que a gente definiu agora há pouco. Vou chamar de find mesmo, tá? Que vai representar uma busca. E aqui vou colocar @request para, que aqui é as anotações do Spring mesmo, tá, galera? A anotação do Feign mesmo foi essa aqui que a gente colocou aqui em cima, tá? Aqui eu vou colocar o request parameter aqui, que é o que a API pede aqui, ó. Então a gente tem que, até essa parte a gente tem que seguir aqui, tá? Que vou colocar string e vou chamar de name aqui. Maravilha. Então eu já tenho aqui um método definido. Agora a gente precisa definir o tipo, né? Então ele vai ser o que? Um getMap. Então eu vou colocar aqui getMap, que vai retornar para a gente o recipe response, find, ele vai receber um request parameter, que é o nosso que, beleza? Então string name. Então, com essa definição aqui, a gente já explicou para o Spring que a gente quer consumir essa API dessa URL, deu um nome e mapeou o método aqui. Somente com isso, né, o OpenFane vai fazer o trabalho por debaixo dos panos para retornar os dados para a gente. Beleza? Maravilha. Então é isso. Configurado aqui a interface da API externa. Agora a gente vai criar um pacotinho aqui chamado service, onde aqui a gente vai ter o consumo dessa API, dessa interface aqui. Beleza? Então vou chamar aqui, por exemplo, de Recipe Service mesmo para a gente seguir o padrão, tá? Vou anotar aqui em cima com @service, que é a anotação para o Spring identificar que esse cara é um bin gerenciado, né? Sem o @service o Spring não vai conseguir identificar essa classe e vai dar erro na compilação, beleza? Show. O que a gente vai fazer aqui no Recipe Service? A gente vai injetar a dependência da nossa Recipe API, que é a nossa interface, onde a gente tem a nossa API externa declarada. Então a gente vai injetar aqui. Como a gente colocou como final, ele requer que a gente passe para o construtor, então já vamos passar aqui para o construtor. Beleza. E aqui a gente vai colocar a nossa chamada de fato. Como a gente não vai ter nenhum tratamento, né, vai ser fácil, né? Então a gente vai colocar aqui public recipe response. Vamos colocar também como find final string name. E aqui a gente vai dar simplesmente um return recipe API .find passando o name. Maravilha. Então, o nosso service ele é bem cru, né? Porque como ela é uma API de GET, a gente não vai ter nenhuma regra de negócio aqui. Poderia ter, né? A gente poderia ter, tratar tal nome, não posso ter mais que 20 receitas. Eu poderia ter um tratamento aqui explicando. Então, toda a nossa regra de negócio adicional ficaria aqui na nossa classe service, né? Então, eu estou criando ela justamente para isso. No momento, a gente não está tendo nenhum tratamento a mais. A gente só está chamando a API e ela está nos retornando os dados, tá? Mas caso tivesse regra de negócio, a gente poderia deixar tudo aqui. Então é só uma separação, né? A gente tem a nossa interface aqui em cima e aqui a gente está consumindo a API dessa interface, tratando alguma possível regra de negócio, caso tivesse. Como não temos, a gente só está retornando os dados da API de fato. Maravilha? Perfeito. Beleza. Temos o nosso model, temos o nosso response, temos a nossa API, nossa interface, temos também o nosso service. A gente precisa agora de um controller. A gente precisa expor essa API aqui para a gente consumir na nossa aplicação. Então vamos criar aqui um packzinho chamado controller. E aqui a gente pode vir e colocar recipe controller. Beleza. E aqui a gente pode colocar as anotações de Spring, REST controller, explicando que ele é um controlador REST. E aqui ele vai responder na rota barra recipes mesmo. Então ele vai atender na rota barra recipes. Beleza. E aqui no nosso controller, a gente vai ter a injeção do nosso service, que, por fim, consome a nossa API externa, né? Então a gente vai chamar aqui private final recipe service. Vamos também passar por construtor. Maravilha. E aqui a gente vai, de fato, trabalhar expondo esse endpoint para a gente consumir, né?
Até agora a gente tá fazendo tudo interno, né? Mesmo sendo aqui uma anotação do Spring ali que a gente usa na parte de expor esse endpoint com uma URL, aqui também, aqui a gente também de fato está expondo, né? Só que a gente está expondo lá para o Feign, né? A gente não consegue acessar esse get aqui por fora, né? Somente por dentro da aplicação. Então a gente tem que agora criar, que a gente vai criar no nosso controller, um método que a gente possa acessar nós mesmos, pela nossa máquina, a gente possa rodar essa API, né? Então aqui esse get mapping está indo para o Feign. Agora a gente vai criar um get mapping aqui no nosso controller que vai responder para o barra recipes, que é a nossa rota da nossa aplicação, beleza? Então vamos criar aqui, ó, get mapping. E aqui eu vou colocar barra dish, que é prato em inglês, né? Seria tradução de prato, prato de comida. Enfim. E aqui vamos retornar um response int com o nosso recipe response, que é o cara que é retornado aqui no nosso recipe service pelo método find, beleza? Então vamos chamar de find também. E aqui vamos também passar um request param chamado name. E vamos colocar string name. E aqui vamos dar um return response int ponto ok ponto body. Quem que a gente vai passar no body? O retorno de recipe service ponto find passando o name. Beleza. Então, basicamente é isso, galera. Se a gente não esqueceu de nada, é isso que a gente precisa aqui para construir a nossa API. Então, vamos repassá-la do início que a gente fez. Então, vou minimizar aqui um pouco os pacotes, só para explicar para vocês. Então, a gente começou aqui no model. Então, a gente criou o model recipe, que é esse cara aqui, que vai ser retornado. A gente criou o response, que vai conter o recipe e vai conter o count, que é todo esse corpo aqui do retorno da API. Então esse aqui já é o agrupamento, né, de todas as receitas aqui retornadas e o count com o número das receitas. Beleza. Após isso, a gente criou a nossa Recipe API, onde a gente definiu aqui, utilizando a notação do Feign, dizendo para ele consumir a API aqui das receitas, criando o método find aqui, que está expondo para o Feign client, né? Então a gente definiu o nosso contrato aqui de requisição. Beleza, feito isso a gente criou o nosso service, que é o service aí que a gente cria normalmente, né? O padrão do projeto de Spring MVC, né? Então o nosso servicezinho aqui, que ele é o responsável por conter a nossa regra de negócio. Como a gente não tem nada de regra de negócio a não ser o consumo e o retorno dos dados, a gente só está retornando aqui, né? Recipe API.find passando o name. Beleza, então o nosso service e por último aqui a gente tem o nosso controller, que aqui de fato a gente está expondo uma rota aqui para o usuário acessar nossa aplicação no barra recipes, barra dish, passando o parâmetro name com o nome da receita que ele quer e retornando para a gente todas as receitas. Acho que é isso. Bom, agora vamos testar, ver se isso aqui vai funcionar de fato, né, galera? Vamos subir o projeto aqui. Esperar buildar. Maravilha, parece que subiu aqui. Vamos testar, vamos lá. Vou abrir o navegador aqui e vamos chamar aqui. Já tem até um exemplo aqui, ó. Vamos ver. Maravilha. Trouxe pra gente aqui, ó. Então, eu acessei no localhost 2.8080, barra recipes, que é a nossa rota, barra dish, e o parâmetro name eu coloquei como pizza, né? Que é o exemplo lá, mas a gente tem outros aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos colocar aqui carrot, que é cenoura, né? Vou colocar aqui cenoura. Beleza, ó, trouxe pra gente 23 receitas aqui com cenoura. Maravilha. Então a gente já está conseguindo consumir a nossa API externa aqui com os dados que foram solicitados, né? Se a gente fazer um deparo aqui, ó, o count, recipes, trazendo todos esses dados necessários. Publisher, title, source URL, recipe ID, image URL, social rent e publisher URL. Beleza? Então, API consumida. O intuito do vídeo era esse para vocês, tá? Resolver esse desafio. Creio que resolvemos então. Consumimos essa API e retornamos todos os dados. E antes de encerrar o vídeo, galera, eu queria só dar uma dica para vocês aqui. Caso vocês não queiram que esse underline retorne aqui no meio, ou seja, vocês queiram no padrão camel case, né, recipe e o ID maiúsculo, né, no caso vocês queiram
que retorne dessa forma aqui, ó. Ao invés de source tracinho URL, vocês queiram que retorne source URL, vocês precisam fazer o seguinte, vocês precisam colocar uma anotação aqui na frente chamada JSON Property. E aqui sim vocês vão passar o nome do atributo real que retorna da API externa, que no caso é o source underline URL, que é esse cara que está retornando. Então a gente faz o bind aqui, né? Então a gente quer que mostre pra gente esse source URL, mas o cara que retorna é esse source underline URL. Então com isso aqui, né, o Feign ali, o Spring vai entender que a gente quer fazer esse bind, né? Então só para mostrar para vocês como funciona. Então se a gente reiniciar o projeto, vamos subir de volta aqui. Maravilha, subiu. Se a gente dar um reload, agora, pode ver aqui, deixa eu ver. Opa, não funcionou. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver o que eu fiz. String source URL. Source URL. Por que que ele não funcionou? Será que eu fiz certo aqui? Ah, desculpa galera, que eu tô direto na API externa, vai funcionar, é assim mesmo, tá? É o que eu tinha feito aqui, esse bind. Então se a gente vir aqui na nossa API mesmo e recarregar, maravilha. Ué, calma aí, source URL ainda, deixa eu ver o que que eu tô errando aqui. Vamos ver, source URL, acho que eu errei aqui galera. É assim, vamos ver. Vamos reiniciar aqui. Ver se eu não tô fazendo cagada aqui, galera. JSON Property. Não, ele não tá aceitando aqui. Vamos ver o porquê que ele não tá aceitando. Mas o intuito é esse. A gente passa aqui o source URL. E esse cara aqui é source. É esse cara que tem que retornar pra gente. Source URL. Vamos retornar de novo aqui. E ver se agora vai. Source URL. Ele está retornando ainda com o underline. Não era para acontecer isso aqui, pessoal. Será que é o Ctrl? Será que é o cache no navegador? Vamos dar um Ctrl F5 aqui para ver. Não, ele continua aqui trazendo esse underline. Não era para trazer, galera. Era para ele fazer, era para ele conseguir fazer o bind aqui pra gente. Por que que ele não fez? Boa pergunta. Source URL, string source URL. Vamos tentar aqui, ó. Colocar assim. Source URL. Será que tá certo o nome do parâmetro? Source URL. E source URL. Vamos tentar aqui embaixo também. Recipe ID. E Recipe ID. Vamos ver agora se ele vai conseguir se achar aqui. Mas relaxa, galera. Essa é a parte adicional do vídeo apenas, tá? O conteúdo aí de fato já foi. Vamos ver aqui. E continuou não dando certo aparentemente. Estranho. Era pra funcionar. Mas, tranquilo galera. Eu vou pesquisar melhor ali, ver o porquê que não funcionou. E no próximo vídeo ou até nos comentários eu explico pra vocês aí o porquê que não deu certo. Beleza? Então a gente pode manter aqui os nossos strings normal aqui, sem problema nenhum. Source URL, Recipe ID, Social Rank Publisher, beleza? Sem o com o underline aqui, beleza? Eu vou dar uma pesquisada, ver o que que é e comento com vocês, beleza? Bom, mas o desafio tá resolvido, galera. Nossa API tá retornando aqui pra gente. Esse finalzinho aí foi um bônus que eu queria deixar pra vocês, mas acabei me enrolando e não sei o porquê que não funcionou.
Então eu vou dar uma pesquisada e falo pra vocês o que tá ocorrendo aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E caso vocês queiram uma série de vídeos de desafio back-ends como esse, deixe nos comentários que a gente grava uma série aí com mais desafios. Beleza, galera? Grande abraço, valeu e até a próxima. Fui!